3 partes, sendo a primeira a prece inicial, a segunda parte o Caetano vai fazer a palestra, que a palestra de hoje é do livro Fonte Viva, de Emmanuel, Psicografia do Chico, o item é Pelas Obras. E depois da palestra, a gente aguarda uns 10 minutinhos para quem quiser fazer algumas perguntas. Depois das perguntas, nós vamos para as vibrações. E depois das vibrações, a prece final e os passes, que as pessoas que foram tomar passe aguardem no final. Pode. Vamos então, nesse instante, cerrar os nossos olhos. Vamos mentalizar a figura do Mestre. Vamos trazer a figura do nosso Mestre amado à nossa mente. Dele sorridente, dele feliz. Vamos deixar que essa figura, que essa paz que se irradia através da imagem de Jesus penetre em nosso ser, penetre em nossa alma, para que aos poucos a gente possa ir relaxando e ir deixando de lado as preocupações, os problemas, mesmo que temporariamente, durante essa hora em que a gente aqui se encontra, que a gente possa estar em paz, que a gente possa abrir os nossos corações para ouvir aquilo que os nossos amigos espirituais, de certa forma, já nos prepararam hoje. Pai amado, derrame sobre nós suas bênçãos de luz e amor. Pequenos que somos, Senhor, longe estamos de compreendermos os seus desígnios. Fazei, Senhor, que tenhamos a coragem e a resignação necessárias para enfrentarmos as adversidades da vida. Dá-nos força, Senhor, para que trilhemos nosso caminho sem nos desviarmos da senda do bem. Que os obstáculos que surgem ao longo da caminhada terrena nos sirvam de aprendizado e não de motivo de revolta, e que possamos, Pai, caminhar ao longo dessa estrada chamada vida, sempre recebendo o seu amparo e amor fraternal. Dá-nos sua mão, Senhor, e ajuda-nos a levantarmos a cada vez que cairmos, e quando súplices erguermos nossas mãos estendidas aos céus. Sabeis, Pai, que nessa estrada cheia de pedras e percalços pelo caminho, muitas vezes cairemos, mas dá-nos seu divino alento, para que mesmo que nossos joelhos estejam feridos de tanto cair ao chão, tenhamos fé suficiente para levantarmos e continuarmos a caminhada. Que mesmo, Senhor, que tragamos o coração dilacerado de dor, que nossa alma esteja esmigalhada ante as agruras e desventuras da caminhada terrena, que nossas lágrimas de dor se transformem no bálsamo que acalma, que sejam elas, essas pequeninas gotas, o remédio que lavará nossa alma das chagas e dos erros do passado. Que brilhe sua luz dentro de cada coração e traga a todos os seres a resignação necessárias e a força para que caminhemos sempre rumo à evolução. Que teu eterno amor cubra todos nós, deste pequeno e belo planeta, fazendo com que a tua divina chama se acenda em cada coração. Que Deus esteja com cada um de nós. Agora o Caetano vai fazer a palestra. Muito bem, boa noite a todos. Uma alegria, mais uma vez, estamos aqui, todos reunidos em torno do Santo Nome de Jesus, para refletirmos mais sobre mais um tema, que hoje é pelas obras, né? E Emmanuel também. Deviam ter chamado o Dr. Paulo Maluf para fazer essa palestra, não? Mas, Dr. Paulo Maluf, o homem das obras, não é isso? Mas convocaram Paulo de Tarso mesmo, né? Paulo de Tarso escrevendo aos Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, né? No capítulo 5, versículo 13. Tessalonicenses era o povo que vivia na Tessalônica, né? Que é uma região da Grécia antiga. E Paulo, nas suas andanças pelo mundo, pregando o Evangelho de Jesus, ele também escrevia e passou pela comunidade lá de Tessalônica. Ele dizia assim:
e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. E que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Emmanuel, em cima desse trecho, vai discorrer a seguinte mensagem. Esta passagem de Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, é singularmente expressiva para a nossa luta cotidiana. Todos experimentamos a tendência de consagrar a maior estima apenas aqueles que leiam a vida pela cartilha dos nossos pontos de vista. Isto é uma verdade, né? Nosso devotamento é sempre caloroso para quanto nos exposem os modos de ver, os hábitos enraizados e os princípios sociais. Todavia, nem sempre nossas interpretações são as melhores, nossos costumes os mais nobres e nossas diretrizes as mais elogiáveis. Daí procede o impositivo de desintegração da concha do nosso egoísmo para dedicarmos nossa amizade e respeito aos companheiros, não pela servidão afetiva com que se liguem ao nosso roteiro pessoal, mas pela felicidade, mas pela fidelidade com que se norteiam em favor do bem comum. Se amamos alguém tão só pela beleza física, é provável encontremos amanhã o objeto de nossa afeição e a caminho do monturo. Não é verdade? Diz que todos nós desencarnamos, não? Se estimamos em algum amigo apenas a oratória brilhante, é possível esteja ele em aflitiva mudez dentro em breve. Se nos consagramos a determinada criatura só porque nos obedeça cegamente, é provável estejamos provocando a queda de outros dos mesmos erros em que temos incidido tantas vezes. É imprescindível aperfeiçoar nosso modo de ver e de sentir, a fim de avançarmos no rumo da vida superior. Veja bem que Emmanuel nos convida a aperfeiçoar, hein? Não é virar santo, não. Busquemos as criaturas, acima de tudo, pelas obras com que beneficiam o tempo e o espaço em que nos movimentamos. Porque um dia compreenderemos que o melhor raramente é aquele que concorda conosco, mas é sempre aquele que concorda com o Senhor, colaborando com Ele na melhoria da vida, dentro e fora de nós. Então está aí este Emmanuel, refletindo sobre esse trecho de Paulo, né? E que tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Esse texto nos remete diretamente ao Evangelho segundo o Espiritismo, onde Simeão, em Bordeaux, lá na França, em 1863, deu uma mensagem dizendo justamente isso, que reconhece o cristão pelas suas obras. Porque a doutrina, como não poderia deixar de ser, considerando que a nossa estada aqui no planeta Terra é um período de experiência e que nós viemos aqui justamente para experienciar, para aprender a criar, exercitar a nossa criatividade, a nossa inteligência, desenvolvendo nossas capacidades, as quais todos nós trazemos, é inerente ao ser que já pensa. A doutrina nos diz que as experiências na vida física servem tão somente para isso, para nós exercitarmos a nossa capacidade de criar. Criar amando, porque as nossas criações têm que ser fruto de um amor, não é isso? Jesus veio nos avisar isso, né? Que tudo que nós fizéssemos, devíamos colocar o melhor de nós. Isso. E amor, aqui, no sentido de devotamento, né? De dedicação, não é isso? No sentido de a gente colocar o melhor de nós em tudo que nós fazemos. E nós cumprimos isso à risca, né? Todos nós, eu sei. Nós somos bons pais, não é verdade? Nós nos esforçamos para sermos pais, criar nossos filhos bem. Nós somos bons filhos, né? Tratamos nossos velhos muito bem.
Quando na escola nós respeitamos nossos professores e fizemos as lições de casa e aprendemos e reconhecemos o esforço dos nossos professores para conosco, né? O que mais? No nosso trabalho nós cumprimos, né? Vamos lá, damos as nossas horas de trabalho, né? Cumprimos, tiramos nossas férias só nos períodos que tem que tirar, cumprimos com todas as nossas obrigações. Por quê? Porque isso desenvolve a nossa capacidade de trabalho, né? Para isso nós viemos aqui, não é isso? Nós não percebemos, mas nós estamos em contínuo trabalho, em movimento, nessa direção, de nos aperfeiçoar. E é sobre isso que o nosso irmão Simeão, lá em Bordeaux, trouxe a mensagem para nós: reconhece o cristão pelas suas obras. Por quê? Porque se alerta, né? Porque as pessoas também podem pensar, não percebendo que tudo é movimento, elas podem se iludir com o ócio. Nós temos a tendência de achar que trabalhar não é uma coisa boa, né? De que essa experiência, esses trabalhos que eu sempre desenvolver, né, que eu enumerei aqui, educar, trabalhar, não é uma coisa legal. A gente sempre reclama, né? Você tem que dá muito trabalho, cansa muito, né? E aí alguns dos nossos irmãos podem entender que a boa vida é aquela de quem vive no ócio, sem nada fazer, né? E isso é um engano terrível, né? Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Isto é Jesus falando, não é isso? Todos lembram dessa passagem? Escutai essas palavras do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os vossos ouvidos, pois chegou o momento de ouvir. Será suficiente trazer a librê do Senhor para ser um fiel servidor? Essa é a pergunta que Simeão faz para a gente. Basta dizer que eu sou cristão, né? Será bastante dizer, sou cristão para seguir o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Essa lógica é irrefutável, né, gente? E Jesus usou essa palavra justamente porque todo mundo percebia que uma árvore boa fatalmente tem bons frutos, não é isso? Uma árvore má não tem bons frutos. Então isso é aplicado para as pessoas. Então vamos transportar isso para nós, vamos trazer para nós. E nós vamos ver que uma pessoa boa sempre tem boas obras, né? Então, voltando para a nossa vida comum, porque Emmanuel fala que é no dia a dia, né? Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, é singularmente expressiva para a nossa luta cotidiana. Então, o cidadão de bem, ele sempre é um bom filho, né? Ele começa sendo um bom filho. Ele é um bom aluno, dedicado, ele vai ser um bom profissional. Consequentemente, ele é um bom pai, uma boa mãe, né? Consequentemente, será um bom avô, uma boa avó, né? Dedicado, no sentido de dedicação, de cumprir com suas obrigações, né? De educar da melhor forma possível. Então, ele é uma árvore boa, não é isso? O contrário disso é a árvore má, né? Ou uma árvore em aperfeiçoamento, né? Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada no fogo. Também isso é de Jesus, né? Jesus que avisava a gente. Tudo alegórico, no campo alegórico, não é isso? Ou seja, aqueles que ainda não dão bons frutos, serão lapidados, né? Serão trabalhados pela lei, vamos entender assim, serão trabalhados pela lei para que deem bons frutos, aprendam a dar bons frutos, e todos aprenderemos. Existe uma coisa chamada lei do progresso, a qual estamos todos fadados, que seremos todos um dia filhos iluminados, né? Eis as palavras do Mestre: discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Quais os frutos que a árvore do cristianismo deve dar, árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas ainda não abrigaram a todos que devem reunir-se em seu redor?
Os frutos da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e fé, está vendo? Esse aqui está falando do cristianismo. O cristianismo, nessa visão alegórica, é esta árvore, né, que dá bons frutos. O cristianismo, como vem fazendo desde muitos séculos, prega sempre essas divinas virtudes, procurando distribuir os seus frutos. Mas quão poucos os colhem. Isto é outra verdade, não é verdade? Por quê? Porque ainda somos aquilo que nós dissemos, ainda somos um pouco displicentes, preguiçosos. Achamos que é sempre tudo dá trabalho, né? Tudo cansa, não é verdade? Então a gente acaba não aproveitando. Mas a árvore está aí. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Aqui ele vai falar já daqueles que se utilizaram do cristianismo em benefício próprio, né? Quiseram moldá-la segundo as suas ideias, modelá-la de acordo com as suas conveniências. Para isso, a cortaram, diminuíram, mutilaram. Seus ramos estéreis já dão maus frutos, pois nada mais produzem. O viajor sedento que se acolhe à sua sombra, procurando o fruto de esperança que lhe deve dar força e coragem, encontra apenas os ramos adustos, pressagiando o mau tempo. É em vão que busca o fruto da vida na árvore da vida. As folhas tombam secas a seus pés. As mãos do homem tanto as trabalharam que acabaram por crestá-las. Está falando do cristianismo, né? De tudo que foi feito com o cristianismo, que ele se tornou uma doutrina estéril, distante. As pessoas já não encontravam esperança e fé no cristianismo, porque não a sentiam mais, não é isso? Não conseguiam sentir aquela força, aquela pureza que Jesus trouxe. Sim, aí, né? Pegaram os vários galhos, dividir vários galhos, cada um moldando as suas conveniências. Abri, pois, vossos ouvidos e vossos corações, meus bem-amados, cultivai esta árvore da vida, cujos frutos proporcionam a vida eterna. Aquele que a plantou vos convida. Quem a plantou? Jesus, né? Aquele que a plantou vos convida a cuidá-la com amor, que ainda havereis dar com abundância os seus frutos divinos. Deixai assim como Cristo vos deu, não a mutileis. Sua sombra imensa quer estender-se por todo o universo. Não lhe corteis a ramagem, seus frutos generosos caem em abundância para alentar o viajor cansado que deseja chegar ao seu destino. Somos nós somos os viajores da evolução, não é isso? Nós estamos cansados, nós estamos num trabalho penoso de vencer as nossas próprias deficiências e imperfeições, no trabalho do dia a dia, esse trabalho que eu acabei de falar para vocês. E estamos cansados, e precisamos dessa árvore frutífera, que nos alimenta o coração, que nos dá fé, que nos dá esperança, que é o Evangelho de Jesus, mas na sua pureza, né? Na sua pureza. Não os amontoeis para guardá-los e deixá-los apodrecer sem servirem a ninguém. São muitos os chamados e poucos os escolhidos. Outra chamada de Jesus, né? Outra mensagem. É que há os assabarcadores do pão da vida, como os do pão material. Não vos coloqueis entre eles. A árvore que dá bons frutos deve distribuí-los para todos. E depois procurar os necessitados. Conduzi-os sobre as ramagens da árvore e partilhai com eles o abrigo que ela vos oferece. Não se colhem uvas dos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos, pois, dos que vos chamam para apontar os tropeços do caminho, e segui os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Os que me dizem Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai, que está nos céus. Que o Senhor das bênçãos vos abençoe, que o Deus da luz vos ilumine, e que a árvore da vida vos faça com abundância a oferenda dos seus frutos. Crede e orai. Então está aí uma mensagem de Simeão ligada a essa coisa das obras, ressaltando que o cristianismo, rede vivo, pela doutrina espírita, vem fazer esse convite para nós, que nós devemos procurar esse caminho, nos transformarmos nessas árvores úteis, não sermos
as árvores onde não se encontra em nada. E existem realmente entre nós, irmãos nossos, e nós muitas vezes nos tornamos também aquela árvore estéril, né? Em que as pessoas chegam até nós e não ouvem nenhuma palavra de esperança, nem de fé. Muito pelo contrário, é só desalento, reclamações, não é verdade? Que esse mundo, exatamente, que esse mundo não oferece a sombra amiga. E quantos irmãos nossos não vêm cansados até nós, né? Querendo um pouco de repouso, um consolo, né? E não encontram a sombra. Por quê? Porque nós mesmos estamos desfolhados, desgalhados, secos, ressequidos, né? Nós mesmos estamos amargurados, né? Então o convite nessa lição é esse, que nós, através da nossa ação, façamos as boas obras, sejamos boas árvores e assim nós seremos capazes de dar bons frutos. E esse convite, não vá pensando vocês que é assim, poxa, não é que nem as obras do Paulo Maluf, que são grandiosas, não precisa ser essas, não, viadutos, pontes, não. Obras que aparecem, né, aos olhos dos nossos irmãos, que aí seu nome vai nas plaquinhas, né, lá escrito, falando e tal. Não é essa obra que estamos nos referindo. São essas pequenas obras que às vezes passam despercebidas pela maioria das pessoas. É essas obras que estamos chamando. Porque quando nós somos capazes de já executar essas pequenas obras, por via de consequência, Deus nos dará depois a responsabilidade das grandes obras também. Mas nós temos que ser capazes de fazer pelo menos as pequenas, essas que são imperceptíveis. Sem ostentação, né? Sem querer as plaquinhas, sem querer os bustos nas praças. Né? Por quê? Porque esse é um trabalho silencioso, ele tem que partir de dentro de nós. É um trabalho que nós temos que realizar a nós primeiro. Ele tem que partir de dentro, não é isso? E creiam vocês, existem muitos irmãos nossos no planeta fazendo esse trabalho de formiguinha, solitário, às vezes, muitas vezes solitário, enfrentando todo tipo de dificuldade, de intempéries, de críticas até, né? Porque vocês perceberam que todo aquele que se põe a fazer alguma coisa é criticado? E justamente por aqueles que nunca fazem nada, geralmente, não é verdade? Se propõe a fazer alguma coisa de útil, para você ver, para o seu semelhante, o que acontece? Logo aparecerá alguém para te criticar. Mas, a despeito das críticas, nós devemos fazer as nossas pequenas obras, sabendo que nós somos imperfeitos. Então, também as nossas obras terão alguma imperfeição, claro, não serão perfeitas, mas nós estamos já querendo fazer, nós já saímos da inércia, não é verdade? Sim, exatamente. E aí lembramos de vários irmãos nossos que servem de exemplo. E como disse um dos nossos irmãos da casa, assim, a gente ouve sempre que Jesus, Paulo, Pedro e muitos irmãos estão distantes de nós. Mas tem irmãos próximos de nós, muito próximos, fazendo esse trabalho. Aí nós lembramos de Madre Teresa de Calcutá, né? Quem não ouviu falar do trabalho belíssimo de Madre Teresa, não é verdade? De Irmão Dulce, de um Divaldo Pereira Franco, né? Com seus orfanatos lá em Salvador. Tem o Chico, que desencarnou recentemente, que deixou um trabalho fantástico como exemplo para nós, na solidão, ali num trabalho constante, perseverante, apesar das críticas. Ninguém mais foi perseguido e criticado como foi o Chico, e ele não desanimou em momento algum. Aí, para chegar lá, nós estivemos esse final de semana lá com o Bacelli, que é onde o Chico lavorava, onde ele trabalhava incansavelmente, trabalhou sempre, né, desde a madrugada até a noite, às vezes. E vimos ainda pessoas continuando o trabalho do Chico, outros como o José Tadeu da Silva, grande irmão, levando o seu trabalho com todo carinho e dedicação já há algum tempo, um trabalho reconhecido mundialmente, né, mas que começou pequenininho, foi, né, agregando mais pessoas de boa gente, e formou aquela árvore frondosa, imensa, uma figueira enorme, né, Jurandir? Mas tudo não foi. O Tadeu começou com uma casinha humilde, de barro, chão batido, e hoje, né, ampliou, várias pessoas agregaram, ele deu, e mais importante, ele deu a oportunidade de outras pessoas também trabalharem, oferecer o seu concurso, né? E uma
das instituições que ele comanda é um hospital psiquiátrico, trabalha com esquizofrênicos, né, com pessoas que sofrem, pessoas que não têm condição, pessoas muito necessitadas e humildes, né. Ele recolhe naquele canto, né, naquele seu cantinho, com todo o amor, com todo o carinho, onde pessoas dedicadas, voluntários, dedicam o seu tempo. Então, e aí, vamos expandir um pouco mais, não vamos ficar só no campo espírita, vamos pegar outros campos, o pessoal da Cruz Vermelha, né, os Anjos do Asfalto, não é verdade? O que mais? Os Médicos Sem Fronteiras, os Doutores da Alegria. Olha, quantos exemplos, né, gente? São obras, não é isso? A Pastoral da Criança, da ARNS, que já ganhou prêmios mundiais de reconhecimento. Então, meus queridos, isso prova que nós somos dotados de capacidade divina de fazer e colaborar. E se você não é capaz de fazer sozinho, então, mas tem todos os outros campos onde você pode colaborar, dando a sua colaboração. E está aqui. E aí, lendo esse livrinho que eu comprei lá no Bacelli, que é o Hospital dos Médiuns, eu estava lendo aqui uma reunião, olha como uma coisa interessante. Você vê que a coisa não muda muito. Eu estava lendo aqui um episódio onde o Chico vai visitar o hospital psiquiátrico, além do doutor Inácio Ferreira, que também foi um doutor famoso lá em Uberaba. Doutor Inácio Ferreira, psiquiatra também, que labutou muito aqui em Uberaba com o seu hospital, e quando desencarnou também continuou sua obra lá, montou o seu hospital lá, com seus colaboradores também, que ajudavam ele aqui na Terra. E o Chico avisou que ia visitá-lo. E era 3 dias só, e eles apavoraram, nossa, vamos preparar tudo, como vamos preparar tudo para chegar do Chico? E não souberam como. A notícia correu lá na região astral onde eles se encontram, e apareceu o espírita de tudo quanto foi lado, você entendeu? Então veio o pessoal do Bartuíra, veio o Hernani Guimarães, estava reunindo lá, apareceu todo aquele pessoal que ajudou o Espiritismo a dar esse salto quântico, que foram contemporâneos do Chico, né? Contemporâneos do doutor Inácio Ferreira. Estão todos já desencarnados, e que estão trabalhando no espaço em vários pontos do astral. Se reuniram, sabendo que o Chico ia estar presente naquele dia, no Hospital Esperança, se não me engano, Hospital Esperança. Isso. O Nilson Barçanufo também estava, né? O Formiga, todos essas grandes figuras, trabalhadores da divulgação espírita, estavam lá reunidos para ver o Chico, para ver um dos seus maiores expoentes, né? O Chico. Então, isso é uma prova, assim, uma tentativa de passar para vocês, que o trabalho não cessa, que o trabalho continua, que basta que tenhamos boa vontade, como bem elucidou o nosso irmão Tadeu na sua palestra, que era sobre a boa vontade. E ele justamente nos dizia na sua palestra que nós temos que cultivar uma coisa que chama-se boa vontade. Pois é. E o Chico, depois que fizeram a reunião debaixo de uma árvore frondosa também, a exemplo do que o Chico fazia no abacateiro, lá na sua velha Uberaba, com os mesmos companheiros, os mesmos moldes. Está vendo? O grande Chico chegou lá com a mesma simplicidade, fez a reunião debaixo de uma árvore frondosa, no pátio que eles têm lá no hospital, e foi a mesma coisa, leitura do Evangelho, comentários do Evangelho, era sobre a paciência, vários escorreram sobre a paciência. Então lá, também eles continuam estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Quais são as obras de referência? O Livro dos Espíritos, o Evangelho de Jesus. O exemplo maior, sempre Jesus. E depois que encerraram a pequena reunião, um pequeno comentário do Evangelho, o Chico foi visitar os doentes, os pavilhões de vários doentes, muitos deles, médiuns. O hospital é muito dedicado, direcionado para os médiuns, né, fracassados, médiuns que tiveram problemas com a tarefa. Espíritas, médiuns espíritas, tá? E ele ia consolando todos com aquela mesma bondade que o Chico sempre teve, né? Aquela mesma humildade. E ele foi criticado duramente por está aqui no livro, duramente criticado, não, Chico, eu acho que você está errado, você é muito santinho, você tem que parar com esse negócio dessa muita humildade, com esse negócio de cisquinho, porque o Chico falou, eu sou um cisco, né? O Chico falava isso. Tem que parar com isso, Chico. Esse negócio de dar alimentos para as pessoas, ficar dando assistência, não, nós temos que preocupar com a construção científica e filosófica da doutrina, né? Aquela coisa toda. E o Chico, pois é, meu irmão, mas vamos aos poucos, né? A gente faz o que pode, né? Aquela coisa. Então, meus irmãos, isso está acontecendo hoje no plano astral, é uma realidade.
os mesmos que estiveram aqui conosco, que nos deram bons exemplos de boas obras, foram árvores que deram bons frutos, nesse sentido, continuam dando frutos do outro lado. Eu cito isso como um estímulo para nós outros, né? Um estímulo para que a gente se anime, que nós não nos animemos, que a gente não fique acabunhado frente às dificuldades, que a gente não fique triste, porque, poxa, esses caras tão grandes e eu aqui, né? Como é? Não, vamos nos animar, vamos dar o primeiro passo, vamos começar estudando a doutrina nas casas, vamos ter a boa vontade de engajar um trabalho, se você tiver tempo e disponibilidade, engajar um trabalho ao próximo, não é verdade? Um trabalho voluntário que ajude um irmão mais necessitado que a gente. Então, tudo isso vai nos capacitando, vai criando estrutura, musculatura espiritual, para nós vencermos nossas próprias dificuldades. Quer dizer, é um remédio para nós mesmos, não é verdade? É um remédio que vai nos fortalecendo para vencer dificuldades, tantos empecilhos, até mesmo algumas exceções, né, que a vida nos prega, né? Isso nos dá força. É para isso que a doutrina serve. Ela não vem tirar das nossas costas aquele fardo que o Criador nos colocou para que nós crescêssemos, né? Não, ele não vai tirar. Mas vai tornar mais leve, porque vai fazer você olhar para cima. Porque a gente olha muito para baixo, a gente vai caminhando para baixo, a gente vai para o trabalho às vezes, pô, que saco, trabalhar de novo. Não, puxa, esses meus filhos só me dão trabalho, não é verdade? Não, pô, minha mãe agora, velhinha, tem que cuidar, não é verdade? Isso não é normal da gente falar isso? Nossa, né? Mas isso dá força para a gente levar isso tudo, né? A gente vê que existem coisas mais lá na frente, que as nossas obras vão nos capacitar para coisas maiores, não é verdade? E aí isso nos conforta. Então, esta é a simplicidade da mensagem do Evangelho que nós não queremos aceitar. Nós queremos as coisas grandiosas, né? Nós queremos achar que o Evangelho é uma coisa grandiosa, belíssima, bonita, mas está lá assim, acima de nós. Não, está aqui, Emmanuel fala que serve para o nosso dia a dia. É esse convite que a doutrina faz todo instante. Traz o Evangelho para dentro de você, para a tua casa, para as tuas relações, aplique no teu trabalho, né, aplique com seus familiares. Esse é o convite verdadeiro. Tá? O cristão é aquele que, onde quer que ele se coloque, ele age segundo os princípios. Exatamente. É um sol que irradia já essa convicção, essa certeza. Né? E pode depois dar frutos. Todos aqueles que o procurarem vão receber essa mensagem de otimismo. Essa mensagem de otimismo, pelo menos isso ele tem capacidade. Não, vamos lá, a vida é assim mesmo, mas vamos vencer. O que você precisa? Posso te ajudar em alguma coisa? Não é isso? Não é aquela pessoa que vai afundar o não, isso é assim mesmo, não liga não, você está... Não, meu irmão, tudo tem jeito na vida. Vamos trabalhar junto, vamos ver o que eu posso te ajudar. Olha, se eu não puder te ajudar, eu vou saber quem pode te ajudar, eu vou te indicar. Não é assim. E assim te cria alguma coisa chamada solidariedade. Então o convite é esse, para todos nós, que a mensagem deixa para essa noite, é essa mensagem de otimismo, e que nós precisamos agir como Cristo fez. Cristo foi um homem de ação, ele é o nosso modelo, nosso divino modelo, e ele foi um homem de ação. Se colocou sempre fazendo. Então nós também temos que fazer a nossa parte. Mesmo que seja pequenina, que seja pequena, mas nós temos que fazer por nós mesmos. Porque o trabalho evolutivo, ele é intransferível. Se você não fizer, ninguém poderá fazer por você. Tá bom? Então é isso. Que Jesus continue em nossos corações e que Deus continue nos fortalecendo para a gente conseguir vencer todas as dificuldades e todos os entraves da vida. Que assim seja. Bom, pessoal, a gente tem alguns minutinhos agora. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou acrescentar alguma coisa. Em 10 minutos. Quero comentários aí, vamos lá. O Simeão. O Simeão, né? Simeão, ele foi, naquele livro, há 2000 anos, ele foi martirizado, né, por aquele centurião. Foi morto, mas ele é essa criatura que depois cuidou tanto daqueles que ficaram aqui, né? A Lívia, a mulher do Públio Lentulus, né? Companheira do nosso querido Emmanuel. E mais dele mesmo, do Públio, da filha do Públio.
Então é aquele cristão, aquele coração generoso que está nas alturas e faz parte hoje do Evangelho. Exatamente, eu estou escrevendo. E vocês têm a livraria nossa aí, procurem ler esses livros, são romances muito bonitos, muito bem, que tocam fundo e resgatam um pouco a história do cristianismo, ela nascente. Mais alguém? Mais algum comentário? Por que vocês estão assim tão desanimadinhos? Não. Gente, aqui é aberto o comentário, vocês ficam à vontade para comentar, para expor alguma dúvida, não tem receio. Nós vamos fazer uma sabatina. Mais alguém? Ninguém? Ninguém quer fazer sua ação? Ninguém ficou. As obras, né? Tá vendo? O Paulo Maluf não estimulou o pessoal. Esposas, mães. Como agregado de uma família, é o trato normal, geral, com o nosso semelhante. As obras são no dia a dia mesmo. Jurandir. Você está falando do nosso irmão político famoso, né? A gente tem que considerar, nós temos que aproveitar tudo aquilo que ele possa ter feito de bom. Mas nós sabemos que aquilo que ele não fez de bom, ele vai responder para a própria consciência. Em estágios realmente tenebrosos nas posições que essas criaturas tomam. Nós estamos relendo esses livros, todos que o André Luiz traz aí, a gente vê a situação que essas criaturas enfrentam nos abismos, nos pântanos, entre verdadeiros monstros que eles próprios criam, né? Através das ambições, de todos os malefícios que eles trazem à humanidade. Então é uma coisa de arrepiar. Então a gente fica lendo aqui. Infelizmente nós temos esse defeito, é próprio do nosso caráter, né? A gente parece que tem certo prazer, às vezes até de criticar, fala, bom, ele pelo menos está errado, eu sou pequeno, estou na minha situação, mas eu tenho poderes de pelo menos falar tudo aquilo que eu sinto. Mas é que, né? Agora ele pode ter feito grandes obras. Agora, se ele usou mal os recursos públicos, o problema é dele, né? Ele vai ter que voltar em muitas e muitas reencarnações para devolver tudo isso novamente para a coletividade a que ele pertenceu. Talvez demore séculos, mas ele vai ter que fazer isso, é a lei de Deus. Né? Os maiores déspotas são dentro das famílias, os que submetem a sua família, submetem os seus vizinhos, conhecidos, aqueles que são chefes de repartições. Que tem algum poder, né? Os que são subordinados também. Os que têm algum poder. Só para me redimir aqui, tá? Eu só usei, brinquei com o Dr. Paulo, porque ele, né, foi o Maluf que fez, foi o Maluf que fez, né, o homem das obras, né? Mas ele fez grandes obras, realmente necessárias, claro, né? Aí ele vai responder tranquilamente perante a consciência. Todos nós respondemos pela nossa confiança, né? Com a consciência. Ele fez certamente o que ele achou que devia fazer, e tudo bem. Né? Grandes homens também, não é verdade? Existem grandes homens públicos. Tem grandes homens públicos também, claro, todos eles. Mas todos estão contribuindo de alguma forma para o trabalho. Sim, claro, sem dúvida. Mais alguém quer comentar? Eu vou falar uma coisa. Eu acho que é muito importante isso que ele falou a respeito de que a gente sempre tem como parâmetro figuras ilustres e que né, Jesus e outros tantos que estão tão longe que às vezes a gente desanima, né? Porque você fala, nossa, não dá para ser igual, né? Então, você nem começa. Você fala, não vou conseguir ser igual nunca. Então, é interessante quando você vê de perto, né? Como a gente viu, eu vou citar também mais uma vez, porque foi uma coisa que nós vimos, presenciamos, né? Então, assim, é muito interessante porque você vê que é uma pessoa igual a pessoa, um ser, sabe, angelical, que veio das alturas, já. Não, é uma pessoa que está ali, de carne e osso com você, que você está vendo ali na sua frente e que começou uma obra belíssima e que levou isso adiante, né? E que, como eu até comentei ontem, a gente que conseguir fazer 1% do que o Tadeu faz na vida dele, a gente já deveria estar feliz. Ele faz isso, ele começou desde o início, então.
há a possibilidade de. É lógico que cada um, de acordo com as suas possibilidades, já deu um estágio de vida diferente do nosso. Mas é claro que a gente tem que seguir alguns exemplos. Sim, o exemplo da paciência, da bondade, da fraternidade, do perdão. Aquelas coisas. É claro que a gente não vai chegar e falar, não, eu também vou fazer igual, vou deixar tudo e vou. Não. É. Se sente estimulado, né? Se sente estimulado, é. Porque isso é interessante, porque você vê que é possível. Porque se uma pessoa que está ali, que é igual você, ela consegue fazer tudo isso, você também consegue. Lógico, dentro daquilo que você está, dentro do caminho que você tem que trilhar, claro, né? Graças a Deus. Eu acho que de acordo com aquilo que a pessoa tem que trilhar. Então, não adianta, às vezes, a gente querer fazer alguma coisa que a gente não está no nosso planejamento, não está na nossa... Exatamente. Puseram as crianças ali na porta dele. Agora são para 6 mil, né? Superioridade moral do Então é isso. E, como ele, tem outras figuras no Brasil, aqui em São Paulo mesmo, na periferia, trabalhando, fazendo bem, né? Trabalhando com crianças, trabalhando com velhos, trabalhando com pessoas necessitadas. Tem muita gente no anonimato, trabalhando e fazendo um trabalho belíssimo, né? Até como eu comentei com ele, eu li esses dias numa revista, saiu uma entrevista, uma reportagem falando a respeito da vida do Paul Newman, que, né, desencarnou agora há pouco tempo. E lá fala de uma coisa que eu acho que pouca gente sabe, que o Paul Newman tinha um trabalho social imenso, que ele destinava grande parte da verba, ele era dono de uma indústria alimentícia, ao trabalho social de caridade. E isso era no anonimato, as pessoas não sabiam. E foi divulgado agora, acho que muita gente não conhecia esse lado, que ele tinha um trabalho social muito grande. E é gostoso saber também que isso realmente está se tornando uma constante. As pessoas estão sentindo a necessidade, isso é fruto, né, da chegada dos tempos, as pessoas estão sentindo a necessidade de realmente fazer algo mais pelo semelhante. E isso está partindo de pessoas do mundo artístico, das grandes corporações. Então está se mudando, como tinha que ser, né, Jurandir? É o progresso. Isso. Eles estão vendo a necessidade que tem Sim. de precisar dos pequenos. Exatamente. Que não se pode Exato. Que não se pode juntar 7 ricos e o resto é tudo pobre. Que tem que haver uma divisão maior, aquela coisa toda. Então, isso está mudando, isso está realmente... E é inevitável, o progresso é inevitável em todos os setores da nossa vida. Então, a gente aqui vai, como são criaturas que têm um tempo, né, a gente não percebe esses movimentos grandes, né? Que vão... A população vai progredindo, o nosso mundo se transforma também em isso. Sim, graças a Deus, claro, como tem que ser, gente, está tudo dentro da programação dos nossos grandes mestres siderais, não é verdade? Nada está fora dessa programação que hemos de cumprir e participar. E é por isso que nós somos chamados a participar, com a nossa pequenina participação, como homem de bem. Uma coisa interessante que está vendo aos domingos, às 3 horas da tarde, é o Divan, na Rede TV. Né? É um programa novo. Né? Esse domingo ele respondeu sobre reencarnação. Então, perguntaram a ele se Jesus ia reencarnar. Então ele fala nas palavras belas todas, né? E ele falou que já doutrina, exatamente. Porque Jesus é um sol, né, gente? Querer aprisionar Jesus de novo num corpo como o nosso, uma coisa que é inconcebível, não é verdade? Bom, mais algum comentário? Não? Então, eu estou dispensado? Então tá bom. Bom, estamos aqui. Se quiser conversar com a gente bem. Paz e amor para todo mundo, tá? Muita força. Bom, dando continuidade então aos trabalhos da noite, nós vamos agora para as vibrações. Mais uma vez, então, vamos cerrar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao Pai.
e vamos pedir a Ele tudo aquilo que nós queremos, tudo aquilo que nós precisamos, para que a gente possa suportar todas as mazelas e todas as provas pelas quais a gente tem que passar na vida. Senhor, ouve a prece que sai de nossos corações aflitos, de nossos lábios ressequidos, de nossa alma cheia de tribulações e desventuras. Trazei, Pai, a paz aos que se encontram perdidos nos labirintos de ódio e rancor que os enlaçam e torturam. Trazei calma e perseverança aos corações dos aflitos que sofrem e agonizam pelos erros por eles mesmos cometidos. Trazei, Senhor, alegria e serenidade aos olhos que cansados estão de tantas lágrimas derramarem. Lágrimas estas que expurgam da alma a dor do desencanto, a amargura deixada pelo fel da incompreensão, do desamor e da ingratidão. Trazei, querido e amado Pai, luz aos corações enegrecidos, que buscam na vingança o alento enganoso da sua própria insensatez. Mostrai, ó Pai, o caminho de amor e de luz a todos que jazem prisioneiros nas masmorras do ódio, da ambição, da luxúria, do materialismo carnal, do sexo, das drogas e de todos os vícios que acorrentam a alma pesados fardos de dor e humilhação. Levai, Altíssimo, a cada canto do universo, a cada partícula da criação, as suas bênçãos de amor. Que este amor, que jorra abundantemente através do fluido cósmico, que é a emanação divina que a tudo dá vida, penetre no âmago de cada ser. Não esqueça, Senhor, dos que jazem atrelados ao leito, para que possam encontrar dentro de si mesmos a coragem e a resignação necessárias para suportarem a prova na qual se encontram e que, por certo, lhes abrirá caminho à regeneração. Levai paz aos espíritos que, atormentados, enclausurados estão em corpos restritos às suas manifestações. Que o medo, a dor, o rancor, o ódio, a inveja, o ciúme, o egoísmo e a ingratidão sejam arrancados de nosso coração, tal qual ervas daninhas que impedem que as flores do amor, da caridade, do perdão e da confiança floresçam no solo de cada coração. Fazei, Senhor, que o homem encontre, na luz da fraternidade, a tocha que o guiará através da escuridão, na qual ele mesmo se lançou na perdida noite de seus erros e desenganos. Que possa, querido e bondoso Pai, o homem encontrar-te dentro da pequena fagulha que jaz adormecida dentro de cada ser, e que, quando despertada, se transformará em labareda que incendiará de amor todo o universo. Que nosso Pai esteja sempre conosco, que assim seja, Senhor. Bem, amigos, nós vamos agora para as vibrações e cada um de nós possa levar alguma coisa de bom dentro de si no momento que sair daqui. Boa semana a todos.